Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje a gente vai iniciar a nossa jornada do pão low carb. Essa jornada vai durar 3 dias. No primeiro dia, a gente vai falar um pouco sobre dieta low carb, eu vou me apresentar também, falar sobre a minha experiência. A gente vai falar também sobre fermentação, os tipos de fermentação, o que tem diferente em cada um, os benefícios de cada um também. E vamos iniciar um levain low carb também, que dá para fazer levain low carb, mas vocês não precisam fazer sempre pães com levain, vocês podem fazer com outros tipos de fermentação e é isso que a gente vai falar hoje. No segundo dia, a gente vai continuar fazendo o nosso levain. A gente também vai falar os ingredientes que a gente utiliza quando a gente faz pães low carb, quais são os tipos de farinhas, quais são os ingredientes que a gente utiliza, né, para substituir o glúten e vamos falar dos utensílios que a gente usa. No terceiro dia, a gente vai finalizar o nosso levain. Então, vai ser uma etapa que ali mesmo se o seu levain não estiver pronto, eu vou explicar para você o que você tem que continuar fazendo até ele ficar bom. A gente também vai fazer uma receita low carb, claro, né? Para vocês fazerem na casa de vocês. E vamos falar sobre o curso de pão fofinho low carb, que eu vou dar a oportunidade para vocês comprarem nesse último dia. Nesse último dia, gente, a gente vai falar sobre esse curso, mas não precisa focar no curso agora. Nesses 3 dias, eu já vou passar para vocês conhecimento suficiente para que vocês consigam fazer esse pão do terceiro dia, para vocês conseguirem escolher o tipo de fermentação que vocês querem utilizar. Mas se vocês quiserem ir para outro estágio, então vocês podem fazer esse curso comigo e o curso de levain, também levain sem glúten, que pode ser sem glúten com farinhas de baixo carboidrato ou de alto carboidrato. Mas isso é uma decisão que vocês vão tomar lá no terceiro dia e não é obrigatório. O que eu quero dizer, esses 3 dias não vão ser influenciados por esse curso. Eu não vou deixar de passar conteúdo por causa desse curso. Esse curso é um conteúdo à parte. Falando nisso, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa escadinha do conhecimento, escada de onde você quer estar e onde você está hoje. O primeiro nível dessa escada vocês já passaram quando vocês entraram nessa jornada, que foi através do meu Instagram, muito provavelmente vocês viram alguma receita, vocês viram algum conteúdo mais técnico sobre fermentação, sobre ingredientes, sobre dieta low carb lá no meu Instagram. E esse é o primeiro degrau. O degrau que vocês estão agora é a nossa jornada de pães low carb. E vocês estão tendo aqui a oportunidade desses 3 dias de aprender comigo. O próximo nível, sim, o próximo nível é o curso de pães fofinhos low carb e o curso de levain low carb. Porque o levain, apesar da gente fazer aqui nesses 3 dias, ele também tem uma série de implicações, né? Uma série de maneiras que você pode utilizar para fazer isso. O próximo nível dessa escadinha, gente, vai ser um curso que é o Beabá do Pão Low Carb, que vai ser lançado em dezembro. Esse curso vai ser um curso mais completo, que além do pão fofinho, vai ter pão rústico, pão francês, vai ter bisnaguinhas, bábica, cinnamon roll, pães doces, salgados, vários tipos de pães diferentes. Tanto pães mais do dia a dia, quanto pães mais temáticos, como um pão de Natal, né, que é o panetone, uma colomba pascal. A gente vai ter realmente um beabá do pão low carb para todos os tipos de pães que a gente tem mais usuais na padaria, a gente poder também fazer o pão low carb. E aí o próximo nível ainda, a gente tem um contato maior de perto. Então vocês, se quiserem um dia fazer uma consultoria comigo e pedir uma receita específica, para quem tem, por exemplo, uma padaria, já tem uma padaria sem glúten e quer também começar a produzir pães low carb, mas quer ter pães muito específicos e exclusivos para a sua padaria, vocês também podem me contratar para a gente ter esse contato direto e eu fazer receitas específicas para você, com as receitas que você escolher, com os ingredientes que você escolher, eu posso fazer também, tá bom? Então essa é a nossa escadinha e agora a gente vai começar com o conteúdo de hoje. Falar um pouco sobre dieta low carb. Gente, dieta low carb é muito bom, tanto para o emagrecimento quanto para algumas doenças, para quem é portador de algumas doenças. A dieta low carb, ela é basicamente uma dieta que tem pouco carboidrato. Low vem de baixo, carb de carboidrato. Então é a dieta baixa em carboidrato. Então todas essas farinhas tradicionais que a gente já conhece, como uma farinha
de trigo, a farinha de arroz, o amido de milho, elas não entram tão bem na dieta low carb porque elas têm uma quantidade muito grande de carboidrato. Além disso, o açúcar e alimentos extremamente processados, alimentos muito industrializados, eles também não vão entrar porque tem alto carboidrato. Então, a dieta low carb, principalmente, ela é baseada em frutas, verduras, legumes, vegetais de uma forma geral, carnes, peixes, ovos. É uma dieta saudável. Uma dieta com o que tem de mais natural possível. O que acontece, gente, é que às vezes é muito difícil a gente, no mundo de hoje, com a quantidade de alimentos diferentes, quantidade de oportunidade de ir num restaurante, de ir numa padaria e aproveitar tantos alimentos diferentes, é muito complicado a gente manter uma vida inteira uma dieta que seja só baseada na feira e no açougue. Seria muito bom se a gente conseguisse manter essa dieta que há não sei quantos mil anos atrás, quando ainda não existia a indústria, né, não existia a industrialização dos alimentos, a gente já tinha essa dieta, né? Uma dieta ancestral, a gente pode dizer. Mas, hoje em dia, com todas as coisas que a gente tem à nossa disposição e também com os nossos hábitos, é complicado que a gente consiga, né? Eu posso até agora contar a minha história, por que que eu entrei no low carb e ainda mais por que que eu faço pães low carb, por que que eu faço doces low carb. O que acontece? Eu comecei a fazer a dieta porque queria emagrecer. Eu estava um pouquinho ali acima de um peso que eu gostava e subi na balança um dia e falei, nossa, esse peso eu nunca mais quero ter. A gente sabe que peso não é tudo, né? Mas quando você não está fazendo exercícios de força e não está ganhando massa muscular, quando aumenta ali o peso da balança, vai aumentando muito, a gente sabe que é porque a gente ganhou ali uma gordurinha. Além disso, eu não me sentia bem com o meu corpo. Eu ia num lugar, ia experimentar uma roupa e nada eu gostava, e tudo eu achava feio, tudo eu não gostava. Então, eu não estava gostando daquele corpo e eu vi uma oportunidade para mudar aquele corpo, para emagrecer. Então, eu peguei uma dieta low carb que eu encontrei e comecei a fazer a dieta low carb. Em um mês, eu emagreci 5 quilos. Naquele um mês, gente, 5 quilos para mim, na época eu pesava 63 quilos, fui para 58, eu já fiquei muito satisfeita. E para manter aquele peso, eu nem tinha tanta intenção de emagrecer, muito mais para manter aquele peso, para manter aquele corpo, eu continuei fazendo a dieta low carb. E eu fui descobrindo mais sobre esse universo de low carb. Primeiro, nem foram as receitas que eu procurei, foi sobre os benefícios da dieta low carb. Na época, eu percebi que a dieta low carb era muito boa para a síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome que eu tenho e que ela pode ser, de certa forma, ativada ou inativada com a dieta low carb. Então, eu descobri naquilo ali que eu precisava manter a dieta low carb, que não era mais só uma questão de emagrecimento, de corpo, da estética do meu corpo, né? Era uma questão também de saúde. Então, eu precisava manter essa dieta por longos períodos, ou, se possível, ainda pela vida toda. E aí foi ficando mais complicado, né, gente? Porque manter essa dieta todo o tempo, não poder comer praticamente nunca um pãozinho, um docinho, para mim foi bem complicado. E foi aí que eu comecei a entrar em contato com os pães low carb, com os doces low carb e comecei a testar essas receitas na minha casa e foi assim que eu entrei nesse mundo. E é por isso que agora eu estou aqui para compartilhar com você esse conhecimento que eu tive, que não é fácil da gente achar, inclusive na internet, tanto conhecimento. Existem cursos já de low carb, mas cada um com abordagem diferente. Então eu quero trazer aqui a minha abordagem de alguém que já teve essa dificuldade, que já fez muitos testes de pães, incontáveis testes de pães. Eu não tenho assim nem para te dizer quantos pães low carb que eu já fiz, que já foram muitos, e testando e mudando um ingrediente, mudando outro ingrediente, doce a mesma coisa. Apesar de não ser uma coisa extremamente difícil, gente, por ser novo, por não ser algo que já existe nos livros, né? Você não tem, por exemplo, um livro de panificação low carb do beabá da panificação low carb, né? Algo que você consegue encontrar da panificação tradicional, por exemplo. A panificação sem glúten ainda, apesar de ter progredido muito,
ainda não é algo super testado e em livros, né, de diferentes autores e tudo mais, igual a gente tem a panificação tradicional, gente. Porque a panificação tradicional, ela já tem anos. Ela já foi experimentada por muitas pessoas, muitos professores já deram aulas, muitas pessoas já aperfeiçoaram. E além disso, gente, tem uma coisa delicada assim em relação à panificação tradicional com glúten e a panificação sem glúten, inclusive a low carb. A panificação tradicional com glúten, gente, ela leva basicamente ingredientes como a farinha de trigo e aí usa poucos outros ingredientes, sabe? E às vezes ovo, água, algum tipo de gordura e tudo mais. Mas a base daquela receita é a farinha de trigo, que já é um alimento completo para fazer pães e doces. Ela já tem os carboidratos, proteínas, tem a proteína do glúten, que já faz uma diferença danada, né? Em relação a esses pães que não têm essa proteína. Então, ela é mais básica, de certa forma, ela não tem tantas variações. Quando a gente fala da panificação sem glúten, independente se low carb ou não, gente, é um mundo gigantesco de farinhas, de ingredientes que podem ser utilizados. Só na panificação low carb, gente, eu posso contar aí pelo menos 5, 6, 7 farinhas de base diferentes para a gente fazer um pão. Então é muito grande esse universo e a quantidade de ingredientes que a gente tem que utilizar junto com essa farinha também é maior. Então a gente precisa, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A gente precisa utilizar ingredientes que substituam a farinha do glúten. Então é um universo muito grande essa panificação, e aí, por conta disso, é um pouco mais complexo da gente fazer um pão low carb em relação a um pão tradicional de farinha de trigo. Mas quando a gente aprende a fazer, gente, quando a gente pega uma receita e pega as técnicas corretas para fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Eu, por exemplo, hoje em dia, se eu pegar uma receita minha de panificação sem glúten ou de panificação low carb, eu acho mais fácil de fazer do que um pão com glúten tradicional. Por quê? Eu também já fiz pão com glúten tradicional, tá, gente? Eu até iniciei a fermentação natural com pão com glúten para poder entender essa fermentação e depois passar para a questão sem glúten. Por que eu acho mais fácil fazer o pão sem glúten? Por conta do glúten. Exatamente. O glúten tem toda aquela parte da gente ter que amassar a massa, desenvolver o glúten corretamente e tudo mais. E o pão sem glúten não tem isso. Então, eu, inclusive, acho mais fácil. Então, eu entrei nesse universo, adorei, eu adoro testar. Eu adoro estar na cozinha, fazer pães diferentes. E eu adoro comer um pãozinho, né, gente? Pães e doces low carb, assim, são uma paixão para mim. E eu acho que a panificação e a confeitaria low carb podem ser tão maravilhosas ou até melhores do que a panificação e a confeitaria tradicional. Então a gente pode ter pães muito gostosos e doces muito gostosos que a gente tenha prazer realmente em comer. E é essa a minha intenção e é isso que eu quero passar para vocês. Então, além disso, eu quero só falar mais algumas vantagens da low carb, gente, que para mim foi muito bom, que foi a minha quantidade de energia. Eu sei que para cada pessoa funciona de uma maneira diferente isso, mas em mim mudou muito. A minha sonolência, o meu cansaço, tudo mais. Quando eu faço a dieta low carb certinho, gente, eu fico muito, muito, muito mais disposta. Além disso, tem a questão do ovário policístico, né? Eu consegui tratar o ovário policístico. Os médicos falam que a gente não consegue curar completamente. Eu tenho a síndrome do ovário policístico e aí ela pode estar agindo ou não, né? Ela pode estar de certa forma ativa ou não. Eu consegui com a dieta low carb ficar sem nenhum sintoma por vários anos por conta de fazer a alimentação correta. Os microcistos do meu ovário que eu tinha na época sumiram. Eu consegui parar de tomar o anticoncepcional que eu tomava e os meus hormônios ficaram regulados. Nesse tempo, teve uma época que eu parei de fazer a dieta low carb corretamente. Eu fiquei mais desleixada, eu parei de fazer exercício, parei de fazer dieta, engordei. Voltei a pesar os 63 quilos que eu não pesava há muitos e muitos anos atrás. E os sintomas do meu ovário policístico voltaram. Então, realmente é uma dieta que, no meu caso, e para algumas outras pessoas que têm, por exemplo,
diabetes, esteatose hepática, síndrome metabólica, algumas outras doenças, gente, as pessoas precisam manter a dieta de baixo carboidrato por longos períodos, por muito tempo, talvez a vida toda. E por isso é tão importante ter essas receitas, ter essas substituições. Agora vamos falar um pouco sobre a fermentação e como que funciona, quais são os tipos de fermento que a gente pode utilizar. Agora a gente vai falar sobre fermentação do pão. Isso, gente, tanto para pão low carb quanto para pão tradicional. Não muda tanto sobre a fermentação. Antigamente o pessoal pensava que pão sem glúten não conseguia fermentar, porque o glúten contribuía e tal, mas não é assim. Até porque a gente tem fermentação de tanta coisa, né? Não precisa de glúten para fermentar. Mas vamos lá falar de quais são os fermentos que a gente usa para fazer o pão. O primeiro, gente, é o fermento químico. O fermento químico não é o fermento ideal para fazer pão, porque pão é uma massa fermentada, né? E o fermento químico, ele não age nem um pouco com os ingredientes da massa. O que o fermento químico faz é, na presença de umidade e calor, acontece uma reação entre os ingredientes que estão aqui dentro, que é um ácido e uma base. E aí isso gera aquelas bolinhas, gera ar dentro da nossa massa, tanto para bolo quanto para esses pãezinhos que a gente faz de maneira bem rápida, que não são bem pães, né? Não é eu não gosto de falar também, que isso aqui a gente não pode fazer um pão com isso. Eu não sou radical desse jeito, até porque, gente, se você quer um pão agora, é esse aqui que você vai usar, que ele é instantâneo. Você pegou aqui, misturou uma farinha, misturou ovo, misturou isso aqui e a gente coloca no micro-ondas e vira um pãozinho. Se você quer para agora, é esse aqui que a gente usa. Tem os benefícios, gente? Não. Isso aqui, benefício para a saúde, não faz mal também, porque isso aqui é um ácido, uma base lá, que a gente usa inclusive para fazer bolo, né? Você vai fazer um bolinho que você vai usar como pão, sabe? Inclusive tem várias receitas desses pãezinhos que eu faço lá no meu Instagram. Então, é algo que a gente usa para fazer um pão extremamente rápido, que a gente quer que fique pronto na mesma hora, sabendo que ele não vai conversar nem um pouquinho ali com as nossas farinhas, com os nossos ingredientes, ele não vai agir nos nossos ingredientes, nem melhorar a qualidade nutricional do nosso pão, tá bom? Mas tem o seu uso, né? A gente não pode esquecer que tem gente que na hora ali que precisa vai utilizar. O segundo fermento, gente, é o fermento biológico industrializado. Esse aqui também, gente, é biológico, né? Um monte de bichinho que tem aí dentro. Mas esse aqui é o fermento biológico industrializado, é uma levedura industrializada. O que eles fazem? É como se fosse um fermento assim, que eles foram lá e pegaram somente uma das leveduras que tem aqui dentro. Eles pegaram essa única e colocaram aqui dentro. Essa única levedura faz somente um processo, que é pegar açúcar, carboidrato de alguma forma ali e transformar em gás e álcool, que na hora que a gente coloca o pão para assar, esse álcool vai evaporar. Essa é a única reação que esse fermento faz. Então, por isso que ele não é tão bom quanto o levain. Ele só faz uma única reação. Mas por que esse aqui já é melhor do que esse? Esse aqui já pegou algum açúcar, algum carboidrato do seu pão e transformou em gás e álcool. Então, assim, mesmo que é pouco, gente, a quantidade, claro, que vai ser muito pequena de redução do carboidrato, já vai reduzir algum carboidrato ali da sua massa de pão. Então, esse aqui é mais interessante. Além disso, com esse fermento, que é um fermento biológico, que só tem um micro-organismo, se você, ao invés de colocar 10 gramas para 1 quilo de farinha, se você, ao invés de colocar a quantidade que está lá na sua receita, né, alguém te passou uma receita low carb para fazer, e aí leva 5 gramas desse fermento. Você fala assim, olha, não vou botar 5 gramas não, vou botar 1 grama só, e ao invés de levar 1 hora, vai levar 5 horas, 6 horas, aí vai depender de cada pão, de cada massa, né, gente? E aí, isso aqui dá a oportunidade, esse tempo maior de fermentação, dá a oportunidade de algumas outras bactérias que já existem ali nas farinhas, nos ingredientes da sua massa de pão, crescerem. Além disso, com esse mesmo fermento, a gente pode fazer o polish, que é um pré-fermento. Ele é um fermento que eu não tenho aqui porque eu não cultivo ele, mas é um fermento entre o fermento biológico industrializado e o levain. Por quê?
Você pega uma quantidade bem pequena desse fermento, você nem precisa pesar, você pode botar um grãozinho ali, coloca na sua misturinha de farinha e deixa fermentar por mais tempo. Depois, essa misturinha você vai colocar dentro da sua massa e vai esperar ainda mais tempo. Então, esse tempo maior vai contribuir com que outras bactérias consigam crescer. E aí, agora, a gente vai falar do levain, que é o nosso fermento natural, que inclusive a gente vai iniciar hoje, que é o fermento mais completo. É um fermento selvagem. E se você me perguntar, Vana, o que tem aí dentro? Eu não sei. E o da sua casa não vai ser o mesmo que está aqui. A farinha que você comprou não é a mesma farinha que eu comprei. As bactérias que tem na sua farinha, as bactérias que tem na sua casa não são as mesmas que tem aqui na minha casa. Então, existe diferença entre um levain e outro, entre um fermento natural e outro, porque as bactérias dependem tanto dos ingredientes do seu levain quanto do meio ambiente. Então, o que acontece quando a gente utiliza um levain, um fermento natural, para fazer o pão? Além dos micro-organismos, como existe aqui, que são micro-organismos que pegam o carboidrato e transformam em gás e álcool, com esse fermento a gente tem muitos outros micro-organismos. A gente nem sabe quais são os micro-organismos que tem aqui, mas a gente sabe que eles fazem outras reações. Uma das reações principais que a gente vai perceber, inclusive quando a gente cheirar um pão feito com fermento biológico industrializado e feito com o nosso levain, é que ele produz ácidos. E aí a gente tem que aprender a utilizar bem na nossa panificação para produzir os ácidos da maneira que a gente quer. Por quê? Ele produz ácidos láticos e ácidos acéticos. Ácido lático é ácido mais parecido com iogurte, sabe? Um ácido mais leve, um ácido mais saboroso. O ácido acético é aquele ácido do vinagre. Então é um ácido mais forte, que tem aquele sabor mesmo avinagrado. Então tem gente até que gosta de pães um pouco mais ácido, com um pouco mais de ácido acético. Tem gente que gosta de pão com mais ácido lático. Eu, por exemplo, gosto com um pouquinho de ácido acético. Eu não gosto de pão só com ácido lático, não. Eu prefiro pães que tenham uma nota diferenciada, sabe, de acidez. Mas a maioria das pessoas, quando a gente fala inclusive de pães tradicionais, a maioria das pessoas gosta de um pão mais lático. Então a gente consegue controlar a fermentação também para ter esse ácido mais leve e ter pouca acidez. Tem pães que a gente praticamente não identifica a acidez. Isso vai depender de vários fatores, gente. O seu levain precisa estar controlado, a sua massa precisa estar correta, né? O balanceamento das receitas, a quantidade de fermento, o tempo de fermentação e tudo mais. Mas o que acontece é que com o levain, com o fermento natural, a gente tem um pão que tem um sabor mais diferenciado, um sabor mais complexo. Inclusive, o sabor característico das farinhas, quando a gente utiliza o fermento natural, esse sabor é modificado. Então, você vai fazer um pão com farinha de amendoim, se você faz com o fermento químico, que não age nada naquela farinha, você vai ter um gosto muito forte de farinha de amendoim. Se você utilizar o seu fermento natural, que já vai transformar bastante todos aqueles ingredientes, já vai ter um pão com menos gosto de farinha de amendoim. Ainda vai ter, porque continua sendo um pão com farinha de amendoim, mas vai ter uma complexidade maior de sabores, vai ter alguma acidez mesmo com acidez lática e um sabor mais suave. Então o sabor muda muito, gente, em relação a modificar um fermento ou um fermento químico, né, o fermento biológico industrializado ou o levain. O sabor vai mudando. E a questão é que o levain, a gente, faz muito mais bem para a saúde. Primeiro que ele consome mais carboidratos. Por que ele vai consumir mais carboidratos? Porque além de fazer essa reação que esse aqui também faz, que é transformar o carboidrato em gás e em álcool, ele também faz outras reações. Para fazer essas outras reações, ele também precisa consumir o carboidrato. Além disso, inclusive esse tempo maior de fermentação, ele consegue transformar antinutrientes em nutrientes, transformar novos nutrientes, transformar a complexidade de sabor. Quando a gente fala desses fermentos, gente, ele atinge lá no nível molecular. Então, é por isso que, inclusive, quando a gente come um pão de farinha de amendoim, eu, no caso, quando eu faço pão de farinha de amendoim,
muitas vezes eu sinto um sabor que lembra um sabor de azeitona, porque provavelmente alguma transformação que a gente vê com esse fermento transforma nas moléculas da azeitona. Eu estou falando isso, gente, é um conhecimento de experiência própria e um conhecimento sobre fermentação. Não só fermentação de pães. Quando a gente fala do universo da fermentação, gente, a gente fala de vários ingredientes, né, de vários alimentos que a gente come que tem fermentação. O vinho, o café, o chocolate, a kombucha, o kefir. Então, esses alimentos vocês podem ver, por exemplo, o pessoal que entende de vinho, né? Ou mesmo quem não entende, mas já ouviu falar, lá no rótulo do vinho tem escrito assim: vinho com o sabor mais frutado, vinho com o sabor mais amadeirado, vinho com o sabor de frutas cítricas, vinho com o sabor de frutas vermelhas. Não é com o sabor, né? Com notas. Aquelas notas, gente, não é porque ninguém pegou uma laranja e colocou junto com o vinho, ou pegou frutas vermelhas e colocou junto com o vinho, ou pegou a madeira e colocou junto do vinho. Aquelas notas de outros sabores acontecem durante a fermentação. A fermentação é tipo uma mágica mesmo, é um negócio incrível. No café é a mesma coisa, tem café que você toma que tem notas de melado. E naquele café não foi colocado melado. O que acontece é que durante a fermentação, algumas moléculas do café são transformadas em moléculas parecidas ou iguais às moléculas do melado. Então, a fermentação é realmente algo incrível. E é por isso que é muito mais interessante fazer o pão com o levain. É por isso que eu vou ensinar aqui. É obrigatório fazer, gente? Não é. Você consegue fazer o pão, inclusive com o fermento químico, que é o menos interessante de todos. Mas é o mais interessante quando a gente fala em relação a diminuir os carboidratos, melhorar a composição nutricional do nosso pão e também, gente, para mim tem uma vantagem infalível, que é você não precisa assar o pão na hora. Esse aqui tem que assar na hora. Esse aqui, daí a 1 hora, dependendo da quantidade de fermento que você colocar, já tem que assar. Esse aqui, dependendo de como você faz a sua receita, você pode fazer hoje e assar amanhã. Pode fazer hoje e assar daqui a 2 dias. Pode fazer hoje e assar daqui a uma semana. Ah, é a mesma receita? Não. E é isso também, por exemplo, eu ensino lá no curso, porque não dá aqui numa jornada para eu explicar isso, porque cada fermentação, cada tempo de fermentação, você tem que variar, você tem que mudar a sua receita. Mas assim, eu sou fã de carteirinha, para mim, para o meu consumo, eu só faço pão com levain. Eu até faço pães com esses outros para testar, para fazer aqui para internet e tudo mais, mas para consumo mesmo, o que eu mais gosto é de fazer esse, não só pela saúde, mas pela praticidade, na minha opinião. Então agora vamos começar a fazer nosso levain. Esse levain aqui, gente, é o meu levain mestre, não é um levain low carb, é um levain de farinha de arroz. Eu utilizo ele para fazer os outros levains que eu quero, inclusive alguns pães eu faço com ele. Amanhã, quando a gente falar dos ingredientes do pão, eu também vou falar por que a gente utiliza esse levain ou por que a gente utiliza um levain low carb e todos os outros ingredientes que a gente pode utilizar, tá? Mas aí é a mesma coisa. Um levain com farinha de trigo, um levain com farinha de arroz e um levain com farinha de amêndoa, todos são feitos da mesma maneira. O cuidado que você vai ter com ele e o que você vai observar quando ele está fermentando, que é diferente. Então, vamos começar agora a fazer o nosso levain low carb de farinha de amêndoa. Aqui a gente tem 10 gramas de água e 10 gramas de farinha de amêndoa. Eu pesei, gente, mas quem não quiser pesar... Amanhã a gente vai falar dos utensílios, vocês vão ver que vão querer ter uma balança. Se não quiser pesar, tem como também. Eu vou mostrar a consistência. Eu sempre peso para ter uma referência da quantidade. Mas se eu achar que precisa de um pouquinho mais de água, eu coloco. Por quê? A consistência que eu quero, gente, é como se fosse uma papinha. Aqui, ó, tá um pouquinho mais grossa do que eu gosto, então eu coloco mais um tiquinho. Quando eu vou fazer pão, se eu fosse fazer assim para vender, por exemplo, eu iria pesar essa quantidade de água também. Porque tem que fazer sempre igual, né? Aí você compra sempre a farinha da mesma marca e tudo mais para você ter uma padronização.
Mas aqui, é para fazer em casa, para mostrar para vocês, não tem necessidade. E aí, tem uma papinha. Pronto, essa papinha aqui, a gente limpa os cantinhos, deixa ela mais nivelada assim embaixo. É só essa quantidade pequena mesmo, não precisa fazer a quantidade grande de levain, porque a gente não faz descarte de levain. E aí, amanhã a gente volta para ensinar vocês a continuar. Esse foi o nosso primeiro dia da jornada de pão low carb. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse dia, do que você aprendeu aqui comigo, deixa o seu like, deixa nos comentários qualquer dúvida que você tiver tido e também sugestão de temas que eu traga aqui, não só na jornada low carb, mas também lá no meu Instagram, para vocês aprenderem mais, né, conhecerem mais sobre esse universo. Amanhã a gente volta com mais conhecimento, volta com o nosso levain e a gente vai falar sobre os ingredientes e os utensílios quando a gente está fazendo um pão low carb. Tchauzinho e até amanhã!